Nosso entrevistado de hoje é psicólogo clínico e escolar do Colégio FAAP de Ribeirão Preto, o professor Luiz Toledo. Boa noite, professor. Obrigado pela sua participação aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Professor Luiz Toledo é membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise e a gente vai falar aqui de vestibular, de transição da vida adulta, tudo que caracteriza essa etapa tão importante aí da vida dos adolescentes e, ao mesmo tempo, é uma etapa cheia de conflitos e dúvidas, né, nessa transição para a vida adulta, né? A gente começa falando, professor, sobre o futuro dos filhos, dos nossos filhos, né? A gente fez esse questionamento aí numa chamada aqui para essa entrevista e eu pergunto, senhor, está ficando mais difícil para o adolescente passar essa transição aí para a vida adulta nos tempos de hoje? Olha, em alguns aspectos eu penso que sim. Por exemplo, a quantidade de cursos hoje, ela é muito maior do que ela era em outras épocas. Quando você tem uma complexidade maior, uma quantidade maior, uma variedade maior, isso exige também que a pessoa tenha um preparo maior, que ela esteja mais inteirada, que ela se informe, que ela vá atrás de saber o que é uma faculdade, que diferencia um curso técnico de um tecnológico, de um superior. A gente tem uma situação de mercado de trabalho hoje no Brasil, que em algumas áreas é bom e em outras é muito delicado. Então, a gente tem um vestibular que é muito concorrido, a gente tem uma série de mudanças acontecendo que complexificam a questão do processo de escolha. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão que é social. A gente tem jovens que circulam menos pela cidade, fisicamente, inclusive porque tem violência urbana, maior do que houve em outras épocas, e isso significa que a gente tem jovens que conhecem menos o que é a vida profissional. Vários deles têm uma visão... Interessante isso que o senhor coloca, né? Porque, de certa maneira, é pensar que o nosso jovem, ele não está conhecendo o mundo como deveria. Sim. Ele tá muito, né, olhando o mundo através do computador, ou olhando através de séries da TV, ou indo a shoppings e, eventualmente, circulando menos pela cidade. Isso tem um impacto. Né? Quanto mais você circula, mas você vê pessoas trabalhando, atuando, várias áreas diferentes, você conhece, né, a cidade e o mundo que você habita. Quando você está numa sociedade que é mais restritiva, isso também restringe a sua visão de mundo. Né? Então eu penso que sim, para quem é jovem hoje é mais difícil. Tá certo. Né? Bom, a nossa transmissão tem muitos pais, logicamente essa transmissão é voltada para os pais que têm aí os filhos em idade escolar, né, e eu acho que deve ter uma curiosidade muito grande, né, a respeito aí da sua área de atuação, né, que é como psicólogo, como psicanalista, né, sobre como é o comportamento dos jovens que procuram, ou que o senhor atende na sua clínica, né? Quais são os principais conflitos que esses jovens levam até o senhor na sua clínica? Bom, vários. A gente tem questões ligadas à profissão, tem questões ligadas à vida emocional, afetiva, tem questões ligadas à família e por exemplo, processos difíceis, como uma separação na família. Tem questões ligadas a outra etapa da vida, que é a possibilidade de sair de casa, e às vezes está pronto academicamente para sair de casa, para fazer um vestibular, e não está pronto do ponto de vista da maturação, né? Então, não se sentir capaz de viver sozinho, de lidar com uma cidade diferente. Quer dizer, ele pode estar pronto em termos de conhecimento, pode ser um bom aluno, um excelente aluno, sim, mas não está pronto como pessoa, como ser humano, para enfrentar uma vida longe da família. Sim. E esse é um ponto muito importante, né? Porque se a gente for olhar, a educação brasileira, no geral, ela valoriza muito a questão acadêmica. E ela olha muito pouco para como é que a pessoa está se desenvolvendo como ser humano, como pessoa. O quanto ela tem de contato social, participa de grupos, tem algum tipo de relacionamento com algum tipo de trabalho, por exemplo, que seja um trabalho solidário, que ela possa participar da comunidade dela, ou que ela possa conhecer mais sobre, como a gente estava comentando agora há pouco, a cidade dela, andar de ônibus, aprender a se virar, cozinhar, a ir no banco. A gente está vivendo um mundo em que algumas dessas coisas estão sendo feitas dentro de casa, né, de uma maneira mais restrita. E isso complexifica esse processo. Uma pessoa pode chegar pronta ao final do ensino médio, do ponto de vista acadêmico, muito preparada, boas notas, capaz de passar em qualquer faculdade do país,
e completamente insegura, pessoalmente, com a possibilidade de vir a ter uma vida longe da família de uma maneira mais autônoma. As coisas não caminham necessariamente juntas, né? Professor, tudo isso que o senhor está falando leva a gente a pensar aí que o adolescente, que o jovem hoje, ele está com muita pressão, né? Com muita... uma situação assim que ele precisa tomar decisões, né, e a gente não sabe ao certo se ele está pronto para isso. E o adolescente, ele tem por característica ser uma fase da vida em que o arrojo é a característica, né? O adolescente pensa que pode tudo, que é um super-homem, né? De certa maneira, esses tempos atuais não estão inibindo essa característica do adolescente, que é uma fase tão exuberante, né? A gente não está tendo adolescentes um pouco... forçando a natureza, sendo um pouco apagados demais? Então, eu vejo hoje, claro que cada adolescente é um e a gente falar em grupo é algo complicado, mas eu vejo hoje, no geral, adolescentes muito menos arrojados do que em outras épocas, menos contestadores e às vezes com mais precaução e mais medo de ir atrás de sonho, de sair de casa, fazer alguma coisa que seja bem diferente da família de origem, de correr risco, né? A gente viveu épocas em que a adolescência era um período de rebeldia de uma maneira muito clara, né? Na música, no cinema, nas histórias, na literatura, né? Eu penso que a gente está vivendo um momento um pouco diferente. Eu vejo a adolescência hoje mais insegura do que eu vi em outras épocas. Eu trabalho nessa área faz um pouco mais de 20 anos, né? Eu tive algum tempo para poder ver a transição de adolescências e adolescências. Hoje eu vejo adolescentes mais inseguros, mais preocupados. Bom, e a reação dos pais de uma maneira geral? O senhor diria aí que é uma reação de uma maneira geral, mais assim de proteger demais esse adolescente ou de abandonar no sentido de largar para o celular, para as redes sociais e para a própria escola? Então, novamente, né, é muito individual. O que eu vejo em relação aos pais é que os pais, via de regra, né, estão muito preocupados com o futuro dos jovens. Essa segurança também é dos pais. E tem alguma razão de ser, né? A gente vive num país, sobre vários aspectos, complicado. Politicamente, economicamente, a gente está vivendo um momento muito conturbado. Isso se reflete, né? Os pais chegam preocupados. Como é que vai ser o futuro do meu filho? Que condições ele vai ter de conseguir se manter? Eu conseguir crescer na vida, me desenvolver. Será que ele vai ter as mesmas condições, ou ela, que eu tive para poder se desenvolver na própria vida? Né? Nesse sentido, às vezes, eventualmente, eu vejo pais procurando soluções pseudo-seguras, né? Carreiras que se imagina que tenham uma segurança, ofereçam uma segurança, que já ofereceram em outras épocas, que não necessariamente hoje em dia oferecem do mesmo jeito, né? Mas com a fantasia de que, bom, se meu filho for por esse caminho, ou porque eu conheço, ou porque eu já trilhei, ou porque ele é um caminho mais clássico, mais tradicional, ele vai ter um futuro, uma carreira, um salário, e nem sempre isso é verdadeiro, porque o mundo se transformou bastante, né? Tá certo. Professor, o Rafael Pasquim está aqui acompanhando as redes sociais e as participações dos internautas, né, Pasquim? Chico, vamos começar mandando um abraço aí pro pessoal e já tem algumas perguntas já. Um abraço para a Natália, Cristina, a Linda, Márcia, o Nivaldo Luiz da Cunha, a Ticiana Félix, o Jaime William da Silva, a Eliette Rosa, a Roseli Tambellini, tem aqui também o Marco Pedroso, o José Paulo da Silva, o Ney Silva, o Wesley Prudente, o Cássio José Francisco Moreira da Silva, a Maria do Socorro Souza Felca, o Luiz Antônio, a Wanda Pires, o Mário Donizete, a Luzinete Silva, o Wagner Eduardo, o Val Lopes, o Toninho Silveira, a Karina Cristina, a Gleice Barbosa, o Christian Sedassari, o José Idelmo Ferezin, a Maria Rosângela Hermínio, o José Paulo da Silva, o Eduardo Barbosa, a Isabela Sueli Guidete, o Fábio Ribeiro, tem muita gente. Olha aqui, só, a Aline Lima, a Beatriz está interessando, né, professor? Quintanilha, o Carlos César, a Maria Machado Ribeiro, a Jarislene Carvalho Bueno. Bom, professor, vamos passar aqui para a primeira pergunta que tem. Deixa eu encontrá-la aqui, que tem bastante coisa agora, ó. A Luciana
A Luciana Ielago, acredito, é Ielago, né? Ela está fazendo o seguinte questionamento. O senhor acredita que o modelo de família que está mudando afeta nesse comportamento dos jovens? Sim. É mais ou menos o que a gente vinha conversando, né? Sim. O modelo de família atual. Eu penso que sobre vários aspectos, o modelo de família influencia, dentre o modelo de sociedade, o modelo de mundo, o modelo econômico. Os jovens são influenciados por uma gama muito ampla de fatores. Dentre esses fatores está como é que a família está organizada. Uma família que esteja mais organizada, em que as pessoas conversem, em que falar sobre trabalho, em que ir conhecer uma universidade, em que discutir o que é que se faz na própria profissão, né? Então sair da idealização do filho e conversar sobre como é que é a minha vida, o que ela tem de bom, o que ela tem de difícil, né? Como é que eu cheguei até onde eu estou na minha carreira hoje. Essa é uma família que favorece muito uma pessoa jovem a poder pensar a escolha de profissão dela com mais elementos, com mais material, da maneira mais madura, né? Quando a família conversa pouco sobre esse tema, ou esse tema aparece de uma maneira mais imperiosa, olha, você deve seguir tal área, sem muito debate, isso não favorece o desenvolvimento. Então, o modelo de família pode favorecer muito, ou não, pode ser um modelo de família que dificulta essa transição para a vida adulta, em que a escolha da profissão é uma etapa, é um aspecto, dentre vários outros, né? Estamos conversando com o professor Luiz Toledo, professor e psicólogo do Colégio FAAP de Ribeirão Preto, aqui no projeto Escolha a Escola. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.